estou de volta para mais um vídeo agora relacionado a filmes. E o filme que eu vou resumir para vocês aqui é um filme necessário que muitos devem assistir. O filme se chama O Último Americano Virgem, The Last American Virgin, de 1982. É uma comédia anos 80, estabelecida na época, onde o pessoal azarava as mulheres, as mulheres adoravam os caras que azaravam, e os caras se sentiam assim, tipo, os fodões, né, por azarar as mulheradas. Então era assim que era nos anos 80. Muitos que não viveram os anos 80 não vão conseguir entender muito desse filme. Mas é o seguinte, você não precisa ter vivido os anos 80 para entender a mensagem que esse filme passa. É mais importante do que a época, é mais importante do que estereótipo, é mais importante do que tudo do filme. A mensagem que esse filme passa é só para aqueles que vão entender realmente a mensagem. É claro que, para quem nasceu hoje em dia, quando for ver mais precisamente o final desse filme, a pessoa vai pensar que aquele final é muito cruel para o personagem, deveria ser outro final, por que fizeram isso? Por que tudo não tem que ser mais fácil? Por que tudo teve que ser tão difícil? E aquele blá 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 de sempre. O pessoal de hoje que não entende a mensagem que esses filmes dos anos 80 passam. Então, repetindo aqui, o Último Americano Virgem, assim como muitos filmes dos anos 80, muitos não, né, alguns que eu vou trazer aqui para o canal, ele não vive de estereótipo, ele não vive de visual, ele não vive da moda dos anos 80, ele vive da mensagem que esses filmes passavam. E é por isso que eles são dignos de uma revisitada até os dias de hoje. É um filme que ele não ficou datado. Ele é merecedor de uma revisitada. Esse filme aqui, O Último Americano Virgem, ele é de 82, e olha só, presta atenção. Ele foi baseado numa história verídica do diretor Boaz Davidson. É o mesmo que parece que dirigiu antes do Último Americano Virgem um filme que seguiria a mesma linha de Último Americano Virgem, que se chama Sorvete de Limão, que é Lemon Popsicle. Tá, tô vendo aqui do Wikipedia, para dar uma ajuda. Esse diretor é o seguinte, ele trouxe, no Último Americano Virgem, ele trouxe a história desse filme que dirigiu, escreveu o roteiro, que foi baseado numa experiência que ele teve na época que ele era colegial. Sofreu na vida real. O Último Americano Virgem é um filme que ele é bastante audacioso, porque ele é um filme de comédia, um filme meio porcs, tem umas pegadas meio eróticas do filme, né, algumas pitadas picantes no filme, e aí ele começa a partir para uma vibe de drama. Não vou nem dizer drama, é uma vibe de romance, mas é um romance muito intenso, que de alguma forma acaba se tornando um drama na vida de uma personagem. Então, sem aqui estender muito, o filme narra a história do Rick, do David e do Gary, que são três amigos inseparáveis que estão ali, como já disse, tentando azarar a mulherada, e um deles é mais tímido, que é o Gary, o Rick é o mais extrovertido, o Rick é o que chega nas garotas, e aí depois aparece uma outra garota, que é a Karen, aí o Gary, que é o mais tímido da turma, se apaixona pela Karen, só que a Karen já havia conhecido o Rick. E aí o que acontece? O filme tem aquele lance ali de amor à primeira vista, algo muito comum nos filmes dos anos 80, como também, por exemplo, em filmes como Alguém Muito Especial. Só que o Último Americano Virgem, ele é diferente dos outros filmes, porque o final do Último Americano Virgem não termina a mil maravilhas. Até hoje, revendo esse filme, você sente a intensidade dele no final. É um negócio impressionante. Aí o que acontece? Quando aparece essa garota na vida desses caras, ele simplesmente muda a vida dos dois ali, tanto da vida do Rick como o do Gary, né? Na verdade, muda a vida do Gary, que o Rick não tava nem aí. O Rick era o garanhão da turma, ele queria azarar a mulherada, só que de alguma forma ele queria manter um compromisso sério com essa nova garota que é a Carrie, que acabou de se mudar pro bairro deles ali. Estuda na mesma escola também. Aí o Rick chega na Carrie, aí o Rick engravida a Karen. O Gary, mesmo sabendo que a Carrie não sente nenhuma atração física por ele, mas enxerga ele como um bom amigo, o Gary acaba pagando o aborto da Karen, ajuda a Karen, acolhe a Karen, enquanto o Rick, ali, o amigo dele, só quer saber de farra, só quer saber de azarar as mulheradas, não tá nem aí com a própria mulher que ele engravidou. E aí eu vou ter que spoiler o final do filme, porque fica muito óbvio no decorrer da trama o que vai acontecer. Aí quando a gente pensa que a Karen ela vai ficar com o Gary, não acontece. Não acontece porque no final a Karen fica com o Rick, mesmo ele, tipo, zoando com a menina, menosprezando a menina, não se importando com o fato dela ter engravidado. Mas o final desse filme, a forma como o Gary, o personagem, ele olha para a Carrie assim, é de se lamentar. É lamentável no bom sentido, no filme, no que a trama passa. Então, se essa foi a experiência que o diretor passou, foi uma experiência muito intensa, porque você fazer tudo por uma garota, pagar o aborto, acolhê-la, dar de comer, enfim, fazer tudo, que na verdade era para o macho dela fazer, a garota fica com o macho. A garota fica com o macho que mais sacaneou ela, que mais zoou ela, e o que dá a entender a mensagem desse filme, muitos podem discordar de mim, é que a mulher gosta de cara mal. Mulher gosta de cara que é mais extrovertido, cara que é mais atirado, cara que chega já pegando a mulher pra dançar, dando aquelas puxadas ali e tal ali. Enfim, mulher gosta de cara assim, cara. Não adianta mudar a realidade.
É claro que se o filme fosse feito hoje em dia, eles iam fazer um final onde o Gary ficaria com a Carrie e o Rick seria visto como um cara mau e muitos apontando o dedo para o Rick. Que você não sei o quê, mas a realidade mesmo é aquela que muitos não querem ver. E ou se estão vendo a realidade, fazem questão de não querer ver. Exatamente isso. Não que o Rick seja um cara que seja um exemplo, mas ele aqui no Último Americano Virgem, ele é um cara canalha, é um cafajeste, mas isso aqui é um pretexto mesmo para as feministas pegarem o Rick e falar, não, porque todos os homens são assim e todos os homens devem sofrer. Não, na verdade ali o Rick era o canalha e ele deveria sofrer. Então se esse filme tivesse na mão de uma feminista, assim, mais ou menos, ela ia fazer essa história apenas para punir todos os homens. Exatamente isso que acontece, para desvirtuar do que era na época lá, do que realmente acontecia. Então, para não estender muito, O Último Americano Virgem é um filme que eu recomendo para vocês. Dê uma conferida, é meio raro de se encontrar, no YouTube não tem, porque é um filme muito bom e vale aqui uma atenção especial para esse filme. Eu sou o Hulk Boy e você está no canal Tape 60.